Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Eu gostaria de ler com os amados irmãos, esta noite, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu pupilo, o seu discípulo, o seu filho na fé. E eu leio o capítulo 1, versículo 1. Essa epístola de Paulo, ela tem um tom todo especial, porque é a última epístola. E ela é especial porque nós conseguimos perceber também durante a leitura um pouco da tristeza do apóstolo Paulo, da fragilidade do apóstolo Paulo. Então, ao passo que essa epístola, ao passo que nós a lemos, nós, de certa maneira, compartilhamos um pouco da tristeza do apóstolo Paulo, nós também conseguimos encontrar alegria e felicidade e ânimo, por ver que, apesar de todos os apesares, apesar de todas as circunstâncias, o apóstolo Paulo consegue escrever o que escreve com tanta profundidade, com tanta fé. E não diferente das outras epístolas, ele introduz essa epístola da forma como ele introduz a maioria de suas epístolas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Repito, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Atos capítulo 16, nós temos um momento onde o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e com Lucas. Eu digo Lucas porque dá a entender, ele sendo o autor do livro de Atos, que ele está presente, narrando os fatos, sendo uma testemunha ocular daquilo que está acontecendo e participando ativamente do ministério juntamente com o apóstolo Paulo. E em Atos capítulo 16, a ideia do apóstolo Paulo é passar um tempo em Filipos. Isso acontece porque, como era de costume, o apóstolo Paulo, junto com a sua equipe ministerial, estava procurando um local para orar. Foi quando o apóstolo Paulo, na beira do rio, faz amizade com algumas mulheres. Dentre essas mulheres, ele faz amizade com Lídia, converte esta irmã, todos da sua casa, e ela insiste para que Paulo fique um tempo com ela. E o apóstolo Paulo, portanto, permanece um tempo nessa cidade. E como era de costume, indo orar, certa vez, ele se deparou com uma escrava que predizia o futuro. E essa escrava começou a importunar um pouco a vida do apóstolo Paulo, até que, em certo momento, no limite da tolerância do apóstolo Paulo, ele se volta contra essa escrava, contra essa mulher e repreende, expulsa o demônio que estava na vida daquela mulher, que fazia, inclusive, com que essa escrava fizesse adivinhações. E, para a tristeza dos donos daquela escrava, a esperança de lucro havia se acabado. Eles então pegam Paulo e Silas, levam Paulo e Silas para a praça principal da cidade de Filipos, promovem um tumulto, acusando o apóstolo Paulo de perturbar a ordem, juntamente com Silas. E a multidão, percebendo isso, também promove uma certa pressão em cima dos magistrados daquela cidade, que acabam por condenar o apóstolo Paulo a açoites e à prisão. O apóstolo Paulo, portanto, é preso, passa uma noite na prisão e no outro dia os soldados recebem a ordem de soltá-lo. E ele diz, não, eles querem me soltar, mas eles aprisionaram um cidadão romano. Agora, os magistrados que mandaram prender a gente, eles têm que vir aqui. Eles vão ter que vir soltar a gente pessoalmente. E como o apóstolo Paulo determinou, diz o texto que aconteceu. Os magistrados foram até a presença de Paulo e Silas na prisão, se humilharam, pediram desculpas, inclusive acompanharam o apóstolo Paulo até os portões da cidade, pedindo para que eles fossem embora. É isso que dá a mexer com um cidadão romano. Atos, capítulo 22... Depois de muitas advertências para que o apóstolo Paulo não fosse a Jerusalém,
o apóstolo Paulo decide ir a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, se reúne com Tiago, com os presbíteros da igreja, e vai prestando um relatório da sua missão ministerial com os gentios. Pessoal, tem muitos gentios se convertendo ao Senhor, e, enfim, presta um relatório daquilo que Deus estava fazendo por intermédio da sua vida aos gentios. Ao que tudo indica, a igreja em Jerusalém ficou muito feliz. Ao que tudo indica. Porém, começaram com um assunto mais ou menos assim: Paulo, olha, que bom que Deus tem feito coisas grandes aí na sua vida, por intermédio da sua vida. Mas olha só, olha que legal o que aconteceu aqui em Jerusalém. Muitos judeus zelosos para com a lei se converteram, Paulo. E tem um tumulto aí por entre esses judeus que você anda pervertendo os judeus que vivem entre os gentios e dizendo para eles que se afastem da lei de Moisés. Agora a gente precisa resolver o que a gente vai fazer aí, né, Paulo, com esses judeus, são tantos, agora eles aceitaram o caminho, se converteram. Faz o seguinte, faz um ritual de purificação no templo aí, para eles perceberem que você é zeloso, que isso tudo é só um boato. Eu não quero nem entrar no mérito do quão hipócrita isso parece, vindo da igreja, da liderança de Jerusalém. No entanto, o apóstolo Paulo acata, e no 8º dia de sua purificação, ele é identificado na cidade de Jerusalém, e o caos é instaurado, o caos. Eles começam a espancar o apóstolo Paulo, de modo que os soldados romanos precisam intervir. O comandante da guarda pega o apóstolo Paulo, tira ele do meio do acampamento, do espancamento, joga ele numa espécie de fortaleza e tentando resolver aquele tumulto, aquele conflito, aquele caos, não conseguindo extrair nenhum tipo de informação nem do Paulo e nem dos judeus, ele decide, não, vamos fazer o seguinte, vamos açoitar o apóstolo Paulo aqui, vamos açoitar esse cara que está promovendo esse tumulto, e ver o que vai acontecer. Aí o Paulo olha bem para o comandante da guarda e diz assim, você vai mesmo espancar um cidadão romano? Você vai espancar um cidadão romano sem um processo formal? O comandante da guarda fica amedrontado, como os magistrados da cidade de Filipos, e pergunta, você tem cidadania romana? Porque eu paguei um alto preço pela minha. E o Paulo responde, eu não, eu a tenho por direito de nascimento, nasci em Tarso, na Cilícia. Daí por diante, o apóstolo Paulo é protegido pelo comandante da guarda e é enviado a Cesareia. E fica em Cesareia numa espécie de prisão preventiva por 2 anos. Quando de repente troca o governador, que era responsável pelo caso do apóstolo Paulo, e mesmo com o novo governador, mesmo com a pressão dos judeus para que Paulo fosse julgado em Jerusalém, o apóstolo Paulo olha para o novo governador e diz o seguinte, eu não vou ser julgado em Jerusalém, eu sou cidadão romano, eu apelo para César. Ah, então você apela para César você vai ir. E o livro de Atos, ele se conclui, ele se encerra nesse momento onde o apóstolo Paulo está sendo levado à prisão preventiva em Roma, aguardando o julgamento por essas questões que haviam sido levantadas. Então, nós temos antes do Paulo o apóstolo, nós temos Paulo o cidadão romano, de Tarso. Na Cilícia, nós temos um homem importante, com cidadania romana. Além de um cidadão romano, com seus privilégios, com as suas regalias, nós temos também um judeu, benjamita. E o Paulo, judeu, benjamita, ele participa das promessas de Deus para com Abraão. Ele é participante das promessas, das bênçãos, todas as bênçãos que Deus deu por intermédio de Abraão, para quem tem o sangue de Abraão, para a linhagem, para a semente de Abraão, o Paulo participa disso aí tudo. E se o Isaac foi circuncidado lá no 8º dia, Paulo também é circuncidado no 8º dia. Ele faz parte, ele sela o seu pacto, a sua aliança com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Paulo, romano, judeu, benjamita, circuncidado no 8º dia. Além disso tudo, quanto à lei, zeloso. Fazia parte do partido dos fariseus.
membro do Sinédrio, no apedrejamento do Estevão, estava lá segurando as roupas daqueles que o apedrejavam. E o Sinédrio era a mais alta cúpula da religião judaica. Então nós temos um homem de prestígio, um homem de status social, um homem de posição social. Aliás, diga-se de passagem, elevada posição social. Mas o Paulo, cidadão romano, judeu, benjamita, circuncidado no 8º dia, fariseu, membro do Sinédrio, instruído aos pés de Gamaliel, ele escreve que tudo isso, se algum tipo de lucro dá para ele, ou se algum tipo de lucro ele encontrava em todos esses elementos, quando comparado à grandeza do ministério de Jesus Cristo, com tudo aquilo que ele se tornou em Cristo Jesus, tudo isso é perda. É por isso que nós conhecemos ele como Paulo o apóstolo. Paulo o apóstolo. Transformado. Porque é isso que a fé de Jesus faz com a gente. Ela transforma radicalmente um ser humano em outro. Existe um antes de Jesus e um depois de Jesus. Essa é a experiência de fé, ela é radical. A experiência da religião, ela é vazia, mas a experiência da fé, ela é radical. A experiência da religião, por exemplo, muitos buscam a experiência da religião para encontrar paz, mas a experiência da fé promove caos interior, conflito. A experiência da religião não muda a sua identidade. Mas a experiência da fé altera drasticamente quem você é, muda a sua natureza interior. De forma abrupta, radical. De forma que você começa a passar por um processo de santificação, de renovação da mente, e você começa a interagir com o mundo que está à sua volta de uma maneira completamente diferente. Porque é isso que a fé de Jesus faz. A fé de Jesus te transforma. A fé de Jesus te muda. E se é verdade que a fé de Jesus te transforma, ou melhor dizendo, se é verdade que a experiência de fé com Jesus te dá uma nova identidade, ou resgata a identidade que era para ter sido, ou melhor dizendo, resgata a identidade que você tem em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo, deu para entender? Não sei se ela resgata ou se ela determina, enfim. Se a fé de Jesus muda totalmente a sua identidade, quem você é verdade que a fé também, ela te direciona, te dá um novo destino. A fé de Jesus, ela muda a sua direção. A fé de Jesus, ela te movimenta. A fé de Jesus, ela te movimenta de uma forma como se você se movimentasse no escuro. Porque o vento sopra e a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, mas assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele é soprado pelo Espírito de acordo com a vontade de Deus e ele meio que vai se movendo, mas é um movimento de olhos fechados. É um movimento no escuro, é isso que a fé de Jesus vai fazendo com a gente. Ela transforma e coloca você num caminho misterioso, num caminho de mistério. Portanto, se você se move no escuro ou com os olhos fechados, você se move às vezes até sem chão. Mateus capítulo 14. Diz o texto que Jesus foi orar, e os discípulos entraram no barco, e o barco foi se afastando, de repente já era alta madrugada. Jesus viu que o barquinho estava sendo assolado pelas ondas e pelo vento. E ao invés de fazer se liga já, isso, ao invés de fazer o barco vir até a direção de Jesus, Jesus vai andando sobre as ondas, sobre a água. Aí os discípulos de Jesus, de repente, encontrados naquela situação de caos, de conflito, de tempestade, olham, meio que no escuridão, na alta madrugada, vem um vulto se mexendo
por sobre as águas e fala, é um fantasma, meu Deus do céu, socorro, é um fantasma. Aí Jesus fala, não tema, sou eu, Jesus. Aí Pedro fala assim, é tu mesmo, Jesus, é tu, tem certeza que é tu? Se é tu mesmo, faz com que eu vá andando na sua direção por sobre as águas. Bastou uma palavra de Jesus, venha. Pedro vai no escuro, sem saber, sem chão, sem nada, e se movimenta. Essa talvez seja uma grande definição de fé. Andar de acordo com a vontade de Jesus, pela voz de Jesus, pelo comando de Jesus, andar ainda que seja, ainda que não tenha chão, ainda que seja sobre as águas. Caminhar. Aí o texto diz que Pedro começou a reparar no vento. E reparando no vento, Pedro começou a afundar. Foi aí então que ele grita, aí Jesus salva Pedro, vão para o barco, dá aquela tirada no Pedro, homem de pequena fé. E é nesse texto que eu volto para Timóteo, para 2 Timóteo, e leio o versículo 5. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte, eu recordo-me da sua fé não fingida, verdadeira, autêntica, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar que lhe mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 6, repito, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Se fé é se movimentar, às vezes vão ter elementos que vão nos paralisar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo é o seguinte, Timóteo, não desista, não desanima. Às vezes vai bater o vento, vai afundar, vai parecer que tudo não vai fazer sentido, você vai ficar no escuro, você vai ficar com medo, na tempestade, mas não desanima. Porque tem coisa que vem para tirar a nossa fé. Faz parte, é assim, a experiência de fé com Cristo. Existem agentes que nos paralisam e que nos tiram a fé. Quando eu vejo o Paulo falando para o Timóteo, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, ele está dizendo, não desanima. A mensagem do Senhor Jesus esta noite é, não desanima. Não desista. Porque existem agentes que paralisam a nossa fé. Abraão, Gênesis capítulo 12. Ô Abraão, sai aí da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se movimentar no escuro, Abraão. Eu não vou te mostrar, você nem sabe para onde você vai, mas só vai. Porque fé às vezes é só ir mesmo. E vai de acordo com aquilo que eu estou te mostrando. Fé. Experiência que faz você ficar em movimento. Você estar em movimento. E tem mais, Abraão, eu vou fazer de você um cara famoso e por meio da sua descendência eu vou abençoar todas as nações da terra. E eu vou te dar um descendente, você vai ser um povo grande, numeroso, é isso aí que eu vou fazer com você. Vai passando o tempo. E eu digo para vocês que o tempo é um grande agente paralisador da fé. O tempo é um grande agente paralisador da fé. Vai passando o tempo. Vai passando o tempo e o Abraão chega para Deus e fala, que tal, assim, nesse lance de descendência, e se, hipoteticamente falando, sabe o Kiko, assim, tipo, mexendo no narizinho de Deus, assim, tá, e se um servo da minha casa for meu herdeiro? Não. Aí vai passando o tempo, Abraão, Ismael, Agar. Tá, e que tal agora que eu tenho um filho, então, o tal do Ismael, então, ser meu herdeiro? E, não, eu vou abençoar também o Ismael. Mas o meu lance é com você e com Sara. Até que, de repente, Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, ganha um filho na velhice. Tempo vem para testar a nossa fé. Num mundo onde a gente vive ansioso, o tempo é um grande potencial para nos adoecer.
O tempo tem potencial para fazer com que a gente reclame. O tempo tem potencial para fazer com que a gente fique irado, impaciente, ansioso, perca a fé. Versículo de Deus para você essa noite. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Aqui a gente está meio que num paradoxo, perceberam? Porque se fé é movimentar, às vezes fé fica parado, porque fé é se movimentar de acordo com a palavra do Senhor. Venha, ou vai, ou fique. E às vezes fé é o pause, é você ficar parado, é você não tomar as decisões segundo as suas próprias convicções, segundo as suas próprias forças. E ainda que o senso comum diga, já faça alguma coisa, eu falo, ainda não dá, porque eu não ouvi a voz do Senhor e eu só posso me mover a hora que Deus for claro, a hora que eu tiver clareza. Venha, ou vai, ou fique, ou é naquela direção, é nessa direção. Isso é ter fé. E se o tempo é um agente paralisador, que tem potencial de tirar a nossa fé, existem outros. Por exemplo, a falta de apoio. E normalmente a falta de apoio, principalmente aquela falta de apoio que vai nos afetar, ela é a falta daqueles que não poderiam estar em falta. E são esses que normalmente estão em débito conosco e não nos apoiam. Por exemplo, Moisés, grande líder, mas foi questionado, foi chamado, Miriam, Arão. Esse negócio, Deus aí só fala contigo. Davi já começa o ministério na incerteza. Vai o profeta, ô Jessé, e aí? Chama lá seus filhos e tal. Aí chamou, mas são só esses? Tem mais um aí, mas não pode ser, está lá no campo e tal, acho que não tem nada a ver, acho que não é com ele. Não, é com ele sim, chama. Aí Davi já começa na incerteza, sendo desacreditado de certa forma pelo próprio pai. Aí mata o gigante. Dá provas legítimas da sua capacidade de liderança, de homem de fé, de servo de Deus. Aí o grande rei e líder que deveria apoiar Davi começa a perseguir Davi. Aí Davi já experimenta a falta de apoio do pai e do líder, do Saul. Aí Davi se torna rei, lá pelas tantas, alguém conspira contra ele para tirar o trono. Quem? Absalão, o próprio filho. E se você acha que Moisés ou Davi são os únicos que sofreram com a falta de apoio que desestimula, que desanima, sabe aquela falta de apoio, puxa, eu quero continuar, mas parece que ninguém me apoia, parece que ninguém me vê, não sou notado. Jesus, igualzinho, Jesus não tinha tinha falta de apoio dos irmãos, dos líderes. Mas esse aí é o filho do José, o carpinteiro, que? Pra cima de mim não. Não, mas esse aí é o cara que veio lá de Nazaré, nada bom vem lá de Nazaré. Em certas alturas, vem até os discípulos de João Batista. Nós estamos em dúvida, é você mesmo, aquele cara que era para vir e tal, é você? E você não pode se esquecer que na hora de carregar a cruz, foi um tal de Simão lá, desconhecido lá de Jesus, que foi ajudar Jesus a carregar a cruz. A falta de apoio, tempo, a falta de apoio, todos esses são elementos que existem e têm o potencial de tirar a nossa fé. Aí você vai para o Paulo apóstolo. O Paulo apóstolo quase que nem foi recebido em Jerusalém pelos superapóstolos. Escreve uma de suas cartas só para provar a sua autoridade apostólica.
E é por isso que o Paulo, o apóstolo, vai dizer para o Timóteo, na sequência, o seguinte: ô Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, dunamis, dínamos, explosão, movimento. Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, para estar em movimento, de amor e de equilíbrio. Versículo 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude, Timóteo, das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, convicção, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei, Timóteo, em quem tenho crido. Pode vir o tempo. Abraão, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu tenho minha fé. A desesperança, a falta de apoio, eu sei em quem tenho crido. Essa epístola, ela, no capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Quanta perseguição suportei, verdade. Quanta coisa. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui essa noite, nós perguntaríamos: Paulo, muitos agentes para desmotivar você, para tirar você do caminho, para fazer você enfraquecer, aconteceram muitas coisas, muitos elementos, muitos. Ele diria assim no versículo 11: coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Quanta perseguição suportei, quanta coisa eu passei. Quanta coisa eu passei. Eu tive motivos de sobra para desistir. Aliás, eu acho que vale a leitura. Vale a leitura. Eu tive motivos de sobra para desistir. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Aí começa. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo, você teve motivo para desistir? Sim, tive muitos. Muitos motivos para desistir. E por que você não desistiu, Paulo? Porque de todas essas coisas o Senhor me livrou. Porque de todas essas coisas o Senhor me livrou. Capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Falta de apoio. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão.
Versículo 18: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Talvez o grande segredo da fé do apóstolo Paulo e da fé do Pedro, por mais que o apóstolo Pedro foi chamado por Jesus de o homem de pequena fé, no contexto de Mateus capítulo 14, o grande segredo é não perder os olhos de Jesus. Ainda que tenha frio, tenha nudez, ainda que tenha o tempo, ainda que tudo esteja contra nós, eu não perco os olhos de Jesus, porque ainda que eu comece a afundar, o Senhor Jesus vai me carregar, o Senhor Jesus vai me tomar pela mão, e se eu estiver desacordado, o Senhor Jesus vai me levar no colo, porque é extraordinário ver Pedro andando sobre as águas, mas para mim é tão extraordinário ver ele chamando: Senhor, socorre-me, e imediatamente ele sendo levado por Jesus ao barco. Fé também, é fé também. Fé é a certeza que Jesus nos carrega. Fé é a certeza que Jesus nos protege. Fé é saber em quem nós temos crido. Saber que Ele é poderoso. Saber que ainda que a gente venha vacilar, Ele vai nos carregar e nos levar em segurança. Por isso, confie no Senhor. Deleite-se no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá em seu favor. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis, de muita luta, tempos de prova, de teste, e a nossa fé tem sido colocada em questão um dia após o outro. E existem dias que é o dia mau. O dia mau vem para testar nossa fé, para tirar nossa paciência, para trazer questionamentos, quanto ao nosso caminho. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na direção certa? Será que o problema é comigo? Será que eu não estou ouvindo direito? E ainda que o sol se pôr, ainda que nós venhamos começar a afundar, ainda que nós venhamos a duvidar, eu gostaria que essa noite fosse a noite onde você não se esquecesse que a mão do Senhor está estendida para você. A mão do Senhor está estendida para você. Portanto, não se preocupe. Não se preocupe. Não perca a fé. Não duvide. Porque se o mar me submergir, a tua mão vai me trazer à tona para respirar. Eu quero cantar essa canção com você essa noite. Feche seus olhos e cante comigo.